Para que a comunicação aconteça com sucesso, é preciso que a gente leve em consideração não só os fatores textuais, aqueles sobre a estrutura do texto, mas que a gente leve em consideração também aqueles que estão fora do texto, que a gente vai chamar de fatores extratextuais. Entender isso vai te ajudar a se comunicar melhor, mas também vai te ajudar e muito a interpretar melhor os textos que você lê. Olá, eu sou o professor David Rafael e você caiu nesse vídeo com o melhor resumo dos fatores extralinguísticos. Você deve estar estudando para o Enem, para a escola ou para outro vestibular. Vem comigo que eu vou te dar uma explicação maravilhosa sobre esses elementos. Por isso, já deixa seu gostei, já se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o prof feliz e vem comigo que eu vou te explicar tintim por tintim sobre esse assunto. E antes que eu me esqueça, no final desse vídeo eu vou responder uma questão do Enem junto com você para você entender como é que esse assunto cai no vestibular. Na construção de qualquer texto, existem elementos que interferem nessa textualidade. Ou seja, gente, existem aspectos que vão, de fato, transformar um texto em um produto da comunicação discursiva, ou seja, que vão transformar um texto de verdade em um enunciado. Existem alguns elementos que são relacionados à estrutura de um texto, como a coesão e a coerência. Tem a ver com a sequência lógica, o desencadeamento lógico das nossas ideias num texto. Esses elementos eles envolvem uma estreita associação que a gente faz entre as palavras de um texto para que o nosso texto faça sentido. É certo que a gente precisa dominar a coesão para fazer com que os nossos textos sejam bem construídos. Mas também é certo que a gente precisa entender que, por exemplo, o nosso receptor, o nosso interlocutor, ele precisa dominar os mesmos recursos linguísticos que a gente. Isso porque, gente, o entendimento de um texto não tem só a ver com os recursos textuais, com as palavras, com as orações que a gente coloca lá no nosso texto. Há fatores extralinguísticos que vão interferir sensivelmente na compreensão dos nossos enunciados. Já que todo texto é produto de uma atividade humana, então a gente precisa conhecer muito bem esses aspectos para que a gente possa tanto produzir como também interpretar bem os textos. Por isso, vem comigo para o slide para que você me acompanhe aqui para entender quais são esses elementos extralinguísticos. O primeiro deles é a informatividade, que eu apresento para vocês aqui. Informatividade é a propriedade do texto relacionada à informação. Ou seja, gente, é o repertório cultural dos interlocutores, de modo que se possa basear em conhecimentos compartilhados entre eles e também trazer informações novas. Então, quando a gente está se comunicando com alguém, conversando com alguém, a informatividade, ou seja, o conjunto de informações que nós temos e que o nosso interlocutor tem, importa e muito para que a gente possa conversar e fazer com que a nossa conversa faça sentido para ambos. Outro fator extralinguístico é a situacionalidade. Inclui o texto em uma situação, espaço, tempo específicos. A gente precisa entender que a situação de comunicação também interfere na nossa compreensão de um texto. A gente cita aqui, por exemplo, a situação comunicativa, né, o contexto comunicativo, o espaço, ou seja, onde você está, interfere na forma como você compreende um texto, então no seu contexto de localidade, e também o tempo específico, o momento, o recorte do tempo em que você vive, né? O fato de a gente estar, por exemplo, em 2022 e falar sobre pandemia, hoje é uma coisa que faz muito mais sentido porque a gente passou por uma pandemia em 2020 e 2021, então a gente tem a situacionalidade como fator que vai fazer a gente compreender melhor os nossos textos. Outro fator, pessoal, é a intertextualidade, relação que se estabelece entre os textos. Eu costumo dizer que quando a gente produz um texto, na verdade ele é um recorte de vários outros textos que a gente leu. Então, o fato da gente promover a intertextualidade, que significa quais são os textos que você já leu na vida, quais são os textos que já fizeram sentido, que você já consumiu, que o seu interlocutor já leu. Tudo isso vai interferir, isso se chama intertextualidade, porque são textos que conversam e interferem no texto que a gente produz, seja ele escrito ou seja ele falado. Outra coisa super importante é a intencionalidade, propriedade que revela a intenção do autor, ou seja, o que ele pretende dizer com aquilo.
É importantíssimo lembrar disso, sabe, gente? Porque quando a gente vai estudar, por exemplo, literatura, a gente sempre está procurando saber o contexto histórico, a situacionalidade, para que a gente entenda qual que é a intencionalidade do autor ao produzir aquela obra. Por exemplo, por que Machado de Assis falava tanto de casamento nos seus textos? Por que Machado de Assis colocava tanto questões relacionadas à ciência, como no caso do livro que eu deixo aqui para você como indicação, O Alienista? Por que ele falava desse tema, desses temas, e por que ele falava dessa forma? Ou seja, qual que era a intenção dele vai fazer com que você compreenda muito melhor um texto, um enunciado. E também a gente precisa levar em consideração a aceitabilidade, critério centrado na compreensão do texto pelo receptor. Para que a interação se efetive, todo o texto deve ser aceito, e aceito aqui a gente quer dizer compreendido para que ele seja eficaz no seu processo comunicativo. Então não adianta a gente falar com alguém que não possui essa aceitabilidade, ou seja, que não vai compreender os nossos textos por vários fatores, tá? Pode ser por fatores comunicativos no sentido de que a pessoa não compreende do que a gente está falando, né? Não entende os termos que a gente usa uma linguagem mais formal ou mais informal que não é aceita, ou que não consegue ser recebida pelo nosso interlocutor. Isso vai interferir muito na nossa comunicação. O nome desse fator é aceitabilidade. E como prometido, eu vou passar para vocês aqui uma questão do Enem para a gente ver qual desses fatores aparece aqui ou pode ter aparecido nesse texto aqui que a gente vê no Enem, tá? A gente tem um anúncio publicitário aqui, se eu não me engano, esse Enem é de 2011 ou 2012, essa questão. Mas vamos lá. O anúncio publicitário está intimamente ligado ao ideário de consumo quando sua função é vender um produto. No texto apresentado, utilizam-se elementos linguísticos e extralinguísticos para divulgar a atração Noites de Terror de um parque de diversões. O entendimento da propaganda requer do leitor o quê? Vamos ver a propaganda? A propaganda tem assim, tem dois pés ali, né, de uma pessoa que está deitada, representando um morto, né, como a gente vê, como se fosse uma imagem de necrotério, né? Tem lá uma etiqueta, Noites de Terror, e tem quem é morto sempre aparece na propaganda. Então, vamos lá. Repetindo a pergunta, o entendimento da propaganda requer do leitor. Então, para o leitor entender essa propaganda, ele precisa a. Identificar o público-alvo a que se destina o enunciado, né, o anúncio, perdão. B. A avaliação da imagem como uma sátira às atrações de humor, né, uma ironia, uma brincadeira, né, uma sátira, uma ironia, uma piada. C. A atenção para a imagem da parte do corpo humano selecionada aleatoriamente, que eu já vou dizendo, tá, gente? Sério que essa imagem foi selecionada aleatoriamente, eles não selecionaram com cuidado essa imagem para promover a atração, né? Essa alternativa não faz o menor sentido. E nós temos também o reconhecimento, letra D, o reconhecimento do intertexto entre a publicidade e o dito popular. Então, tem algum dito popular aqui? E aí diz assim, a percepção do sentido literal da expressão noites de terror, equivalente à expressão noites de terror. Então, a gente já percebe que essa alternativa também não faz sentido, porque não há uma literalidade aqui. Não é uma noite literalmente de terror. Trata-se de uma atração de um parque de diversões. A alternativa correta, pessoal, é a letra D, e tem a ver com o nosso assunto, com o assunto que a gente acabou de estudar, o intertexto. Veja, o dito popular que é mencionado aqui, ele serve de publicidade para o parque de diversões, né? Qual é o dito popular que a gente identifica aqui? Quem é vivo sempre aparece, né? Que a gente costuma dizer no nosso país. Veja que somente compreendendo, somente tendo o conhecimento de que existe um dito popular, ou seja, um texto, além desse texto, que foi utilizado para produzir esse texto, é que a gente entende o objetivo do cartaz, tá? Quem é morto sempre aparece. Então, esse dito popular serve de publicidade para o parque de diversões, tendo em vista que sugere que durante as noites de terror, que é o nome de uma atração,
o visitante encontrará muitos mortos, evidenciando assim a suposta qualidade da atração, né? E aí, de novo, usando uma linguagem conotativa, figurada, de que eles vão encontrar muitos mortos ali naquela noite de terror. Alternativa D, nessa questão do Enem, você viu? Tenho certeza que esse ano você vai fazer uma prova lá e vai ter fator extralinguístico, você vai ganhar uma questão ou duas no Enem com essa aulinha, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, curtido esse vídeo. Um beijo para você, deixa seu like, se inscreve no canal, assista outro vídeo aqui, tá? Se você não é inscrito, se inscreve que eu vou trazer mais conteúdo aqui para você, para que eu possa compartilhar o meu conhecimento com você e você possa aí responder suas questões no vestibular, na escola e se dar muito bem. Um beijo, tchau, até a próxima.